Iniciar a gravação, né, pessoal? Espero que vocês todos estejam bem, né? Espero que estejam preparados para apresentar o TIE de segunda e terça. Ai. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Então, como eu disse para vocês, eu fiz um material. Opa! Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Deixa eu só abrir uma imagem. Deixa eu só puxar aqui, né? Será que hoje o pessoal não tá muito animado, né, gente? Se bem que também é véspera de eleição, sexta-feira, difícil, né? Então, deixa eu puxar aqui o material. Ai, cadê meu? Não sei o que é isso. Ai. Vamos lá. Verdade, Indianara. Verdade mesmo. Vamos ver como as pessoas vão sobreviver a isso domingo. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a extinção da punibilidade. É um dos temas que vocês têm que deixar com a marca-texto assim, gigante no código de vocês, conforme os artigos que eu for falando. É um tema que vocês sempre devem lembrar quando vocês forem tratar de questões de penas, de questões de processos, ações penais, né? Porque a extinção da punibilidade, como o próprio nome fala, né, extingue, ele termina. Então, ele vai simplesmente fulminar o processo. Olha só. E aí, isso, gente do céu, isso voltando, né, bem repetitivo, aquela questão da proporcionalidade, aquela questão de adequação. Então, o direito penal, o processo penal, ele não vai permitir que uma pessoa fique eternamente sendo processada. Existem algumas situações legais e do Código Penal de leis especiais que prevêem a questão de que se acontecer alguma situação, a pessoa não vai ser ou processada, se tiver o processo em trâmite, ou ela não vai ser. Após condenada, ela não vai ter que cumprir a pena. Isso é extinção da punibilidade. E aí, assim, o que é importante de falar antes de a gente começar propriamente a extinção da punibilidade? Preciso só esclarecer umas coisinhas bem básicas com vocês a respeito da ação penal. Por que eu tenho que falar um pouquinho? Porque a ação penal é um tema que vocês vão estudar em processo penal, que é uma outra disciplina, e a ação penal é o mecanismo, então é como você materializa a questão de processar o réu. Então a ação penal, ela é o Código de Processo Penal, ele vem e diz como é que você vai processar um réu que comete um fato ilícito antijurídico culpável. E aí existe a chamada ação penal. Para as ações públicas, condicionadas ou incondicionadas, nós temos a ação penal. Para as ações privadas, que são aquelas ações em que a vítima comanda, então é a vítima quem determina se entra ou não entra com a ação, é a vítima que vai movimentar o processo, a vítima que vai contratar um advogado, são as ações chamadas ações privadas, tá? A forma de movimentar essas ações, elas são meio parecidas, a depender de alguns crimes, algumas modalidades de crime, existem algumas diferenciações, mas não se preocupem, porque a gente não vai falar sobre isso agora. A gente não vai estudar ação penal agora. Nós precisamos só ter uma noção do que é a ação penal.
Então, a ação penal é o processamento do indiciado, o processamento do réu, dentro da questão penal, por isso a ação penal, né? Então, as ações penais, elas são, tem algumas modalidades de ação penal, tá? Lembrando que a ação penal tem que ter todas aquelas condições da ação, né? Então, tem que ter a possibilidade jurídica do pedido, tem que ter legitimidade. Tudo que se aprende em modalidade de processo, você vai aprender a ação penal também lá, como eu disse, lá na ação penal. E precisamos saber hoje que a ação penal, então, é o instrumento que é utilizado, né, para promover a ação para quem comete crimes, infrações penais, crimes e contravenções, certo? A gente tem a ação penal pública, que é o Ministério Público, então é o promotor que comanda a ação penal pública. Nós temos a ação penal pública condicionada à representação. Daí, quando a gente fala condicionar, gente, a gente está falando que existe uma condição da ação que é a representação. Também é pública, então, por ser pública, o Ministério Público também movimenta, só que ele vai ter que ter a representação dentro do processo, tá? E a ação penal pública incondicionada, o promotor, ele comanda esse processo, ele vai ser o titular dessa ação desde o início, não precisa de representação, tá? E aí, isso tudo, esse detalhamento, vocês vão aprender lá no processo penal, como eu disse para vocês. O importante é nós sabermos, então, que a ação que movimenta e que vai processar o réu chama-se ação penal, que pode ser pública ou pode ser privada. A ação penal privada, ela está prevista para alguns crimes dentro do Código, por exemplo, os crimes contra a honra são processados por ação penal privada. Existe uma ação privada que é personalismo, que somente a vítima pode fazer para um crime só que existe. O único exemplo da ação penal privada personalíssima é o artigo 236, que é quando a pessoa contrai casamento induzindo em erro o contraente, tá? É só um detalhamento, não se preocupem que é só para a gente entender essa questão da ação penal por enquanto. E nos crimes praticados em âmbito doméstico, de violência doméstica, que se encaixe no conceito de com violência doméstica, o crime de lesão corporal, ele é público incondicionado. Então, é o promotor que é o titular da ação, tá? E as outras lesões, pessoal, são condicionadas à representação, as que não são de violência doméstica. Então, nas outras lesões, tipo, se uma pessoa lesiona uma outra pessoa, mas não tem nenhum vínculo doméstico, não é em âmbito doméstico, com violência doméstica, a ação é pública condicionada. Então, a vítima decide se ela quer ou não quer representar e o promotor vai tocar essa ação. Se nós tivermos uma lesão corporal praticada em âmbito doméstico, quem vai movimentar o processo é o Ministério Público e ela é incondicionada à representação, tá? Então, dito isso, então a gente já conseguindo enxergar essa questão da ação penal e que a gente consegue daí entrar na extinção da punibilidade, como eu disse para vocês. Então, praticado uma infração penal ou praticado uma contravenção penal, o que acontece? O agente, ele cria para o Estado a possibilidade da punibilidade. Então, o que acontece? O Estado, ele dá a possibilidade, o Estado tem a possibilidade jurídica de impor uma sanção ao responsável. Isso se chama punibilidade. Então, o Estado, ele tem o direito de punir. Cada vez que uma pessoa comete um crime, um fato ilícito de jurídico culpável, uma contravenção penal, ele gera essa questão da punibilidade, da possibilidade de punir. E aí a gente tem as possibilidades de extinção da punibilidade previstas tanto como eu falei, no Código Penal ou em leis especiais. Quais são, então, as possibilidades de extinção da punibilidade? Tá. Morte do agente, morreu o agente, acabou o processo. Anistia, graça ou indulto, que são institutos também que existem, né, dentro da lei. Retroatividade da lei, tá, que é a questão da abolição de crimes. Prescrição, decadência ou perempção. Renúncia do direito da queixa ou perdão aceito. Morte ou retratação do agente e perdão judicial. Tá? A gente já vai falar sobre cada uma de forma separadinha. Tá?
Então, como que é o conceito de extinção da punibilidade? Então, a extinção da punibilidade, ela é aqui, ó. Verificada alguma hipótese distintiva da punibilidade prevista na legislação, não irá mais se impor o réu a condenação ou não irá se processar mais o réu. Então, quando se extingue... Opa, peraí, alguém chegou, gente. Quando se extingue a punibilidade, se o Estado perde o interesse de punir, então não será mais imposto sanção penal sobre o indivíduo, tá? E o que seria abolitio criminis? Tá, abolitio criminis, gente, é quando vem uma lei e esta lei acaba com um processo, com um crime. A abolitio criminis, gente, ela é aquela possibilidade que tem da lei vir e dizer assim, olha, não é mais crime a conduta de... Como é que é o nome do crime mesmo? Ai, como quando a pessoa traía a outra. Esqueci o nome do crime, gente. Mas assim, ó. Nós tínhamos uma conduta que era de porte de arma branca, tipo faca, essas coisas. Aí nós tivemos uma lei que excluiu esse crime. Não existe mais o porte de arma branca, que é de faca. Isso, Natália. Nossa, você viu como que é o cansaço, ele judia da gente mesmo, né? Então, o adultério era crime, né? Que era a questão da traição lá. Veio uma lei e falou, não é mais crime. Isso extingue a punibilidade, tá? Desculpa, extingue a tipicidade, na verdade. Então, o crime, ele deixa de ser típico. É uma situação que a pessoa não vai ser punida também? Mas ela é uma situação de extinção da tipicidade. Vou escrever aqui para a gente não se confundir, tá? Tipicidade. As outras que nós vamos ver agora, na sequência, são as causas de extinção da punibilidade. Então, a Abolício, ela falou assim, olha, o adultério não é mais fato típico, antijurídico culpável. O adultério agora, ele não é só uma conduta moral, né? Então, por isso, a Abolício crimes, e ela fulmina aquele crime e o réu não será punido por isso mais, certo? Quais são as possibilidades que a gente tem de extinção da punibilidade? Então, o que a gente tem aqui? O artigo 107 é um dos artigos mais importantes que eu considero no Código, tá? E ele fala o seguinte, extinção da punibilidade, artigo 107. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, né, do Código Penal, tá, gente? Pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, abolício, né? Pela prescrição, decadência ou perempção, também vai extinguir. Pela renúncia do direito de queixa ou perdão nos crimes de ação privada. Pela retratação do agente, nos casos que ele admite. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Isso aqui, pessoal, é um rol exemplificativo. É possível haver outras causas que extinguam a punibilidade, né? Outras causas extintivas da punibilidade podem ser encontradas, como eu falei, no Código ou em legislação especial. Tá, quais são essas possibilidades, essas outras causas que podem ser? Quando termina período de prova sem revogação. O que é isso? Existem dentro da Lei 9.099 e dentro do Código a possibilidade do réu responder sursis, condenado, daí o juiz dá um benefício do sursis. Livramento condicional. Na Lei 9.099 tem a suspensão condicional do processo, que é um outro benefício, que se o réu cumprir esse período, que é chamado de período de prova, não houver nenhum tipo de revogação ou interrupção, o que o juiz vai falar lá no final do processo? Né? Olhou lá, o cartório certificou que o Pedro cumpriu todas as condições impostas nessas situações, né? Passou o tal do chamado período de prova. O que acontece? O juiz vai dar uma sentença e vai falar assim, ó, julgo extinto o processo, porque pelo cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, julgo extinta a pena do réu em razão do cumprimento do sursis,
e assim sucessivamente. Vai extinguir, vai acabar o processo. As escusas absolutórias também são causas que extinguem a punibilidade. Essas escusas absolutórias, pessoal, a gente tem no artigo 181 do Código Penal. Ó, isento de pena, ele tá falando, não tem pena, tô extinguindo, tá? Quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge, na constância conjugal, enquanto casado, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo, ilegítimo, civil ou natural. O que é esse artigo aqui? Onde que ele tá? Lá no Código. Esse artigo aqui, pessoal, ele tá lá no Código com relação aos crimes contra o patrimônio, tá? Então, os crimes contra o patrimônio, furto, estelionato, apropriação indébita, o que tá falando neste, né, quando chegou no artigo 181? Começou lá, se eu não estou enganada, no 155. Os crimes contra o patrimônio. Aí, quando chega no artigo 181, ele está no mesmo capítulo, tá, desses crimes, e ele fala assim, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, crimes contra o patrimônio, em prejuízo. Então, professora, se a esposa, tá, passar a mão no dinheiro que o marido está guardando para fazer alguma outra coisa, e ela passa a mão e sai, e gasta tudo no que ela bem entender, ela vai ser punida? Não vai. Depois de toda a questão de processamento lá, o juiz vai extinguir. Por quê? Porque ela vai ser isenta de pena, tá? Por quê? Porque ela é a esposa na constância da sociedade conjugal. Professora, o filho também vai acontecer isso? Vai. O pai também? Vai. Tá? Então, isso são causas que são chamadas de escusas absolutórias. Vai extinguir a punibilidade do réu também. Tem também o artigo 348, que é favorecimento pessoal ao nome do crime. Olha bem o que acontece no parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena, também extingue a punibilidade. Por quê? Tá. Se a pessoa auxilia o outro lá que é criminoso, tá? A ação da autoridade pública. Se ele auxilia, ajuda a pessoa lá, o criminoso, a se esconder, por exemplo. O que acontece? Se for o pai, se for o filho, se for o marido, se for o irmão do criminoso, fica isento de pena. Extinção da punibilidade. Tem uma outra situação aqui no crime de peculato, tá? Parágrafo 3º do artigo 312, que ele fala assim, ó, no caso do parágrafo anterior, que é a respeito da questão do peculato, a reparação do dano se preceder a sentença extingue a punibilidade. Então, aqui, ó, se ele reparar o dano do peculato, vai extinguir a punibilidade, certo? Isso também é causa de extinção da punibilidade. Quando a gente tem essa questão da possibilidade da extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, a gente vai ter a chamada extinção da punibilidade pela pretensão punitiva. Então, a gente vai ter a extinção da pretensão punitiva. E se nós tivermos, professora, essa possibilidade dessa extinção depois que transita em julgado a sentença? Chama-se extinção da pretensão executória. Por que vocês acham que tem esse nome? Porque assim, ó, gente, enquanto o processo está tramitando e não teve uma sentença ainda, e essa sentença não transitou em julgado, o Estado, ele tem a pretensão de punir. Então, ele tem a pretensão punitiva. Então, antes do trânsito em julgado da sentença, lá no processo, o Estado tem a pretensão, o direito de punir. Estou correndo atrás do réu para punir esse réu. Tá, mas aconteceu alguma situação que extingue a punibilidade. O réu morreu. Se for antes do trânsito em julgado, vai ser extinção, tá, da punibilidade. Então, é extinção da pretensão punitiva. Agora, se transitou em julgado, teve uma condenação,
O nome da extinção é extinção da pretensão executória. Por quê? Porque depois da sentença barra condenação, o que o Estado tem é a pretensão de executar a pena, tá? O juiz já deu uma sentença condenatória, existe a possibilidade de executar esta pena, e o que o Estado tem é uma pretensão executória. Então, por isso que depois do trânsito, a extinção é de pretensão executória. Antes do trânsito é de pretensão punitiva. Tá. Como funciona esses efeitos da extinção da punibilidade? As causas de extinção da punibilidade, elas eliminam, tá, todos os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Então, se for na pretensão aqui, ó, punitiva, vai se eliminar todos os efeitos que a sentença condenatória poderia ter. Então, extinguiu, acabou tudo, gente. Acabou tudo na pretensão punitiva. Lá naquele marco que a gente sabe que é antes do trânsito julgado da sentença condenatória, certo? Então, o efeito vai ser que vai fulminar tudo, não tem mais nada. Professora, mas então vamos dizer assim, digamos que o réu ele está sendo processado, deixa eu achar uma das possibilidades aqui do artigo 107. Não, deixa eu assumir que não cabe, Digamos que o réu estava sendo processado e vem uma abolitio criminis. Tá? Ele estava sendo processado por adultério, o processo está correndo, não tem trânsito julgado de sentença condenatória ainda, então a gente tem uma extinção da pretensão punitiva. Na pretensão punitiva, quando extingue, eu estou dizendo para vocês que fulmina tudo, acabou tudo. Então quer dizer, professora, que se houver esse réu teve essa extinção, acabou tudo, né? Esse réu, professora, depois de 3 meses, ele vai lá e comete outro crime. Tá, este processo que ele teve uma abolitio criminis, que extinguiu a pretensão punitiva para ele, esse processo que ele teve, vai entrar como reincidência lá no outro? De jeito nenhum. Porque na pretensão punitiva, o que acontece? Some tudo, morre tudo. Na pretensão executória, então aqui a gente está falando que houve uma condenação, transitou em julgado essa condenação, tá? E veio uma das situações que é possível essa extinção e extinguiu a pretensão executória. Se extinguiu a pretensão executória, o que vai acontecer? Vai ficar os efeitos secundários da sentença condenatória. O que é? Ele foi condenado e transitou em julgado, já gerou a reincidência, tá? Então, extinguiu a pretensão executória, por exemplo, descobriu-se, veio uma prescrição durante a execução ali da pena, vai constar como reincidência. Então, mantém-se esses efeitos secundários da sentença condenatória, certo? Professora, o juiz tinha condenado esse réu também, professora, e transitou em julgado, a fazer uma indenização para a vítima. Essa questão civil, tá? Essa questão civil, um título, que daí a sentença vai se tornar um título executivo. Essa questão civil também se mantém, professora, mesmo que havendo essa extinção da pretensão executória? Sim. O que o Estado pede, gente, é a possibilidade de executar a pena, tá? O efeito principal, que é a pena. Mas os efeitos secundários, que seria a reincidência, que seria essa questão civil de dano, de reparação de danos, permanece, tá? Como que funciona a extinção dos crimes acessórios, complexos e conexos? Artigo 108 do Código. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a esse. Gente, lembrem-se do quadradinho que eu sempre falo para vocês. Se vai extinguir a punibilidade, ou a pretensão punitiva, ou a pretensão executória, é para o crime determinado, aquele crime. Por exemplo, o réu tem lá um crime de furto, um crime de estelionato e um crime de sei lá o quê. Se vai extinguir, ele vai extinguir só o crime que ele conseguir. Por exemplo, se for prescrição,
Cada crime, gente, ele é calculada a prescrição de acordo com o patamar do crime, com a pena máxima prevista abstratamente. Então, não vai se estender, tá? Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede nos outros a agravação da pena que resulta dessa conexão. Então, você tem 2 crimes conexos, tá? Teve um crime lá de lavagem de dinheiro com conexão com um crime de tráfico. Extinguiu um deles, ele não vai impedir a agravação da pena do outro, quando o juiz for aplicar a pena se no outro o réu for condenado. Está no artigo 108, certo? Agora, vamos ver como funciona cada item do artigo 107, porque eles são muito importantes e é muito bom a gente lembrar deles. Morte do agente, tá? Então, é o primeiro, análise do artigo 107, então, o inciso 1, ele fala assim, ó, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, tá? Então, o que acontece? Aquela questão da pena ser personalíssima, o processo é personalíssimo, né? Você não vai deixar de herança para o seu filho um processo, né? Ou uma condenação, sei lá. Então, a morte do agente é causa que não se comunica aos coautores e partícipes, inclusive, né? Você tem um processo, tem o Pedro e o Paulo. Morre o Pedro, extingue-se a punibilidade pela morte do agente só do Pedro. O outro tá vivo, continua, né? Como se faz a prova desta morte? Por certidão de óbito, tá? Se nós tivermos uma decisão, tá, gente, que por equívoco ela extingue essa punibilidade, o que acontece? Pode-se restaurar o processo em que aconteceu isso? Pode-se restaurar. O STF entende que não ofende a coisa, não constitui ofensa a coisa julgada. Então, não se mantém a coisa julgada se você tem um fato novo, e esse fato novo seria a prova de que o réu não morreu, né? Juntaram um documento falso sobre a morte do réu. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Pessoal, no artigo 107 também, a gente tem a possibilidade de extinguir por graça, anistia e indulto. São 3 institutos, são modalidades, tá? Que o juiz, quando ele se depara com a graça, com o indulto ou anistia, que não é produzido pelo Poder Judiciário, mas é lá é feito de outras formas, tá? Lá no Congresso Nacional, são criadas leis que tratam sobre isso, né? O que acontece? O juiz tem que olhar se a situação do réu, as características do réu, ou se o decreto que criou essas questões se encaixam na situação, o que o juiz tem que fazer? Decretar a extinção da punibilidade. A graça é feita por decreto, tá? Depende de provocação e ela é individual. Então, gente, o réu, ele pode, nos crimes comuns, tá, gente? Ele pode pedir individualmente essa graça, tá? Então, assim, ela é uma situação em que o presidente da República vai decidir. É pedido para o presidente da República, tá? Se o presidente da República assinar, tá bom, né? Indulto é uma situação também que é feita pelo presidente da República, né? É feito indulto, por decreto também, não depende de provocação, é uma coisa coletiva que não tem destinatário certo, tá? Então, vai extinguir a questão das penas, certo? Pode extinguir uma parte da pena, pode extinguir a pena no total, aí é coisa do presidente também. A anistia é feita por lei, tá? A anistia é uma situação que é criada por lei também. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui a respeito da anistia. É uma lei ordinária, tá? Que é feita, certo? E essa anistia, ela vem é como se fosse uma clemência. Então, ela apaga os efeitos penais de uma condenação, só que os efeitos civis, eles permanecem, tá? Então, esses 3 também são causas de extinção da punibilidade. Abolício crimes é aquela retroatividade, né, de uma lei que é extinta, né? Extingue a figura penal pela ocorrência de outra lei que não considera mais delituosa. Então, era um delito, vem uma lei e fala, não é mais crime. Abolício crimes também extingue. Prescrição e decadência. Como que é a prescrição e decadência? Gente, prescrição é o direito de ação, tá? Que o Estado tem.
Decadência é o direito que você, como parte, você tem de você movimentar o processo. Se você deixa decair, significa que você fez alguma situação ou não fez alguma situação que precisava fazer no processo. Então, a prescrição é renunciável, tá? Tácito expressamente. A decadência não admite renúncia. Pode ser alegada em qualquer tempo, tá? A prescrição, tá? O juiz pode conhecer de ofício, sim. O juiz pega o processo, viu que decorreu o prazo ali para o Estado, aspas, perseguir o réu, ele pode conhecer de ofício, tá? Na decadência também. A prescrição, é possível suspender o prazo da prescrição e interromper, tá tudo lá no artigo 107, gente, e seguintes. Na decadência, não tem a suspensão e interrupção, tá? E na prescrição, os prazos não podem ser modificados por vontade das partes. Como que funciona isso, então, gente? Ó, essa decadência, ela vai vir assim. Eu tenho lá, o código diz para mim assim. Você tem 6 meses, está previsto no Código de Processo Penal, tá? Você tem 6 meses para você processar uma pessoa nas ações privadas, salvo disposição em contrária, 6 meses, tá? E aí, da data em que você tem conhecimento do fato, por exemplo, ali um crime contra a honra, uma injúria, difamação. Tá, eu tenho 6 meses. Na decadência, gente, se passar esses 6 meses e eu não for lá representar contra a pessoa lá, ou na delegacia, eu posso representar também perante o Ministério Público, se eu deixar passar esse prazo, eu decaio desse direito, e aí eu não tenho mais direito de fazer esse processo. Por isso que a decadência, gente, ela vem antes do processo, só ocorre antes da propositura da ação, porque ele é um prazo que é dado para mim, para eu representar nos crimes em que tem que ter representação, tá? Isso é decadência. A prescrição, ela pode acontecer antes ou durante a ação penal, ou mesmo depois do trânsito julgado da condenação, tá? A decadência, a gente só tem ela nas ações privadas, tá? Então, nas ações públicas, a gente não tem. E nas ações que são condicionadas à representação. Professora, mas como que eu vou saber se a ação é privada, se é condicionada à representação, professora, se é ação penal pública? Toda vez que vocês abrirem o código lá, o Código Penal, e olharem o crime que vocês estão analisando, tá? Por exemplo, estou analisando agora, professor, o crime do artigo 121. Se eu estiver analisando o crime do artigo 121, e aí eu olho lá, você pega desde o primeiro artigo, que é o 121, vai até o final ali dos crimes de homicídio ali, e pega o capítulo dos crimes contra a vida, se não tiver no final do capítulo falando assim, ó, as ações penais neste título são promovidas, são condicionadas à representação, ou quando termina o crime, por exemplo, do homicídio, matar alguém, não sei o que, daí tem lá, na última linha lá, a ação penal neste crime é promovida mediante representação. Então, todas as ações penais são públicas incondicionadas se não tiver escrito no próprio crime lá, ou no capítulo que elas são privadas, que elas são condicionadas à representação da vítima, certo? A prescrição então vai extinguir esse direito de punir, né? A decadência, ela vai extinguir o direito de quê? Direito de queixa ou de representação, tá? Então, vai extinguir o direito de punir também, mas nesse entremeio, que é da queixa ou da representação, certo? E o que é, gente? Vamos ver aqui, se eu coloquei o quadradinho aqui, coloquei aqui, bom. Perempção é uma outra situação que vai extinguir também. Perempção é o resultado da pessoa que ficou parada lá, então é aquela perda do direito de ação provocada pela inércia da pessoa, do querelante, no processo penal privado. Então aqui é aquela ação em que a vítima é quem entra com a ação, nas ações penais privadas. E perempção é o resultado de que a vítima ficou parada, o juiz determinou que a vítima movimentasse o processo, que ela desse andamento à ação, fizesse alguma coisa dentro do processo que era importante lá,
tá? Então, ela se omitiu ou ela não respondeu, aí vai acontecer a chamada perempção. Tá. A renúncia, pessoal, do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes também de ação penal privada, ela também vai causar essa extinção. Como que funciona isso? Então, a pessoa vai lá e assina, não quero mais processar o fulano. Tá? A declaração assinada é a expressa, a renúncia expressa. A tácita, o que acontece? O querelante, o autor da ação penal privada, ele não movimenta mais o processo, tá? Ou ele se torna o namorado da vítima. Então, isso aí é entendimento que vai ser olhado no caso concreto, tá? E vai verificar se é uma renúncia tácita, certo? Se tiver se o ofendido morrer ou ele for considerado ausente, a renúncia de apenas um dos sucessores não traduz a extinção da punibilidade. Por exemplo, a vítima morreu na ação penal privada, quem vai suceder o processo? 2 filhos. Se um renunciar, tá? Se um renunciar, não vai ser extinto, não. Precisa que os 2 renunciem. Não precisa da anuência do querelado, então o réu ele não precisa concordar. Não cabe nas ações penais públicas condicionadas, porque pública condicionada é o promotor quem comanda, né, gente? E o momento da renúncia tem que ser antes da ação penal. Isso também, tudo isso extingue a punibilidade. A retratação do agente nos casos em que a lei admite, está no artigo 107.6, tá? O que é retratação? A pessoa muda de ideia, volta atrás do que ela queria, tá? Só admite nos casos que são expressamente previstos em lei. Por exemplo, no artigo 143 de calúnia, difamação ou em falso testemunho, se a vítima desistir do processo e se retratar, tá? Se o réu vem e diz assim, olha, não te caluniei, não te difamei, o que eu falei para você era mentira, né? Se ele vem e se retrata, essa retratação do agente, então a retratação do réu, faz com que se extinga a punibilidade. Vai lá em juízo, tá? Presta o depoimento e faz um falso testemunho. Se ele se arrepender, correr lá em juízo, disser seu juiz, eu quero contar a verdade, no processo de falso testemunho, ele está se retratando então, né? Ele está contando a verdade. Retratação do agente também é causa de extinção da punibilidade. Pessoal, e o que é o perdão judicial? Tá. Esse perdão judicial é uma situação muito... é uma situação muito, assim, triste, sabe? Porque esse perdão judicial, está no inciso 9, então, da nossa listinha do artigo 107, o juiz, somente o juiz pode dar esse perdão judicial e ele simplesmente não dá a pena. Tá? Então, o que o juiz faz? Ele olha a situação, o caso concreto, tá? Só pode dar esse perdão nos casos expressamente previstos em lei, artigo 107.9, inciso 9, tá? Em regra, esse perdão judicial ele é dado nos crimes culposos, tá? Tem alguns casos que o legislador diz que pode também em crime doloso, mas são específicos. Artigo 121, parágrafo 5º do Código, fala do homicídio culposo, que o juiz poderá dar o perdão judicial, certo? Olha o que diz a possibilidade do perdão judicial. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, artigo 121, parágrafo 5º, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Tá, o que é isso, gente? Os exemplos que a gente vê na TV, aquelas tragédias, né? Aquelas tragédias assim horríveis, em que o pai tem um amor que extrapola-se por um filho, a criança vai no armário ou sobe em cima do guarda-roupa, pega o revólver e atira e acerta nela mesma, dá um tiro, e o tiro atinge essa criança e essa criança morre. Isso é homicídio culposo porque não tem dolo de nada. Por que é homicídio culposo, professora, se foi a criança que se atirou? Por causa da questão do artigo 13 do Código, que diz a questão
daquela pessoa que tem o dever de cuidado. O pai é responsável pelo filho menor, certo? Aí o pai vai responder por homicídio culposo. Tá lá o juiz analisando o processo e ele olha e tem todas as provas, né? Ele vê inclusive a questão do pai, o sofrimento do pai, tudo retratado em prova testemunhal e tal. Aí o juiz vai pegar esse artigo 121, parágrafo 5º, e vai deixar de aplicar a pena. Por quê? Porque as consequências do fato acontecido, elas vão atingir o agente, esse pai, de forma tão grave que uma sanção penal, uma condenação, não vai fazer nada. Tá? Então não vai fazer nada. Porque um dos fundamentos da questão da pena é a retribuição que o Estado dá à pessoa que comete o crime. Mas que tipo de retribuição seria essa se o Estado ele pega um pai que perde o filho numa situação tão trágica, que não foi culpa desse pai, e ele ainda pune? Então isso é muito incoerente, isso é desproporcional, por isso que existe esse perdão judicial, extingue a punibilidade em razão disso, tá? O juiz, ele tem que utilizar isso analisando muito bem esse processo, tá? Então o juiz vai analisar esse processo, verificar tudo certinho, o que acontece, o que aconteceu, o caso concreto, para ele dar ou não dar esse perdão judicial. Beleza, pessoal? O que acontece com relação a nossa matéria? Sim, tem a ver também, Janara. Tem a ver com todas as consequências. É como se o juiz analisasse todas as consequências, tá? Todas as consequências são analisadas para o juiz conceder ou não conceder um perdão judicial. Eu vi uma jurisprudência uma vez que eu estava auxiliando um aluno para falar sobre... Agora eu não consigo me recordar qual era o tema do TCC dele, mas dentro do tema do TCC dele tinha um dos tópicos, era o perdão judicial. E aí quando eu estou orientando o TCC, gente, tudo que eu enxergo, que eu leio sobre os temas que os alunos estão fazendo, eu vou juntando e vou mandando o link para eles, falar, fulaninho, vi aqui. E eu lembro que eu mandei para o aluno uma situação assim, ó, deixa eu ver se eu consigo me recordar, só para a gente fechar. Era uma mãe que a criança... Era isso mesmo. Um bebezinho, uma criança bem novinha, antes de 1 ano, não me lembro quantos meses que tinha. Foi um homicídio culposo também. Só que eu não me lembro como que foi esse homicídio. Eu não me lembro como que a criança morreu. Tá? Eu me lembro que houve a morte da criança. Eu não me recordo bem sinceramente para vocês. Só que eu me lembro como que foi a jurisprudência, o que o tribunal decidiu. O juiz e o Ministério Público produziram provas no sentido de que a mãe, quando estava grávida, ela não tinha nenhuma foto, por exemplo, dela no Facebook, nenhum comentário dela, estou grávida, estou muito feliz pela gravidez. Alguma coisa nesse sentido. E essa mãe tocou essa gravidez meio tipo... né? E aí, quando a criança nasceu também, a mãe, desde o primeiro momento, deixava a criança com a avó, que era uma senhorinha de idade. E aí, aconteceu essa questão do homicídio culposo. Me perdoem que eu não consigo me lembrar como foi. Não sei se a criança morreu afogada na banheira. Foi. A criança morreu afogada na banheira, gente. E aí, ela tinha o dever de cuidado, né? Que era um bebezinho, estava lá na banheira. O tribunal não concedeu, o juiz não concedeu o perdão judicial para ela, porque ela não demonstrava afeto pela criança. E quando a criança morreu também, tipo assim, no outro dia já haviam publicações dela em festa, até o juiz coloca na sentença que dentre os requisitos exigidos pelo perdão judicial, existe a comprovação de que as consequências do que aconteceu tenham, aspas, né, trucidado esse agente, esse réu, de uma maneira que uma pena seria desnecessária.
Então, o juiz, na sentença, ele fala que é necessária uma condenação da mãe, porque não houve a comprovação, inclusive houve uma comprovação ao contrário senso, então houve uma comprovação ao contrário, de que a mãe ela não teve um sofrimento suficiente para se dar esse perdão judicial. Mais ou menos isso, viu, gente? Porque faz muito tempo, sei lá quantos anos faz que eu orientei isso. Mas é isso. Na pretensão executória, deve haver o pagamento da multa, caso haja. Muito bem, Natália. Na pretensão executória, o juiz ele vai extinguir tudo que advier da condenação principal. A multa faz parte da condenação principal. Então, quando o juiz extingue a punibilidade da pretensão executória, depende depende do motivo. Se for por prescrição, o entendimento é que prescreve junto. Então, prescreve a pena, prescreve a multa. Vai depender de qual deles for. Se for, por exemplo, por morte, também prescreve junto. Normalmente se prescreve junto. Eu não consigo me lembrar de um exemplo que não prescreva junto a multa. Prescreve junto também. Desculpa, prescreve junto. Extingue junto também. Mas eu vou pesquisar, viu, Natália? Foi uma ótima pergunta, tá? O que eu me recordo é que quando é de prescrição, ele vai prescrever junto, tá? Vou verificar se existe alguma situação em que a multa permanece, mas eu creio que não permanece, tá? A multa é da condenação, né? Pessoal, vamos conferir a nossa chamada, então? Deixa eu só fechar aqui. Como sempre, aquela regrinha, né? Se tiver alguém que teve algum probleminha, as meninas em Indianara me manda, né? Então, vamos lá. Fernanda, Indianara, Julinha, Juliano, Kátia, Laís, Leonardo de novo, 2 Leonardos hoje, gente. Natália Lopes, Nath Pascoal e Sueli. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui em plena sexta-feira, né? Tenham um ótimo final de semana, tá? Vão lá, vamos votar todo mundo nos seus candidatos aí que vocês escolheram, né? Né, Leonardo? Achei que tinha 2 Leonardos Rodrigues aqui. Fala assim, Leonardo, vem comer porque eu também sou filho de Deus. Eu também vou ter que comer alguma coisinha mesmo, senão não vou conseguir dormir de fome. Meninas e meninos, se preparem para a apresentação de segunda-feira do TID ou terça, né? Façam um resuminho, um esquemazinho aí, dividam os tópicos para quem vai apresentar. Gente, lembrando que como é um trabalho em grupo, se alguém enroscar, entre aspas, o outro componente do grupo pode ajudar. Abre o microfone e fala, olha, vou só complementando o que a Júlia falou, tal coisa, sabe? Assim, um pode ajudar o outro sim, tá bom? Quando é individual, ninguém pode ajudar ninguém, mas quando é em grupo, vocês podem se ajudar, né? Tudo de bom para vocês, pessoal. Bom final de semana. Se cuide. Boa noite, professora. Bom final Boa de semana. Até mais, gente. Beijão. Se Deus quiser, vai ser um ótimo final de semana, né, gente?